No metrô, ela recitava um poema entre lágrimas. O milionário gravou sem que ela visse. Postou o vídeo naquela mesma noite. Horas depois, a vida dela virou história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Entre o caos e o concreto da Avenida Paulista, onde os passos apressados disputavam espaço com os sonhos. Engolidos pela rotina, Iracema Guimarães carregava mais do que a bolsa surrada que pendia em seu ombro direito. Aos 35 anos, seus olhos castanhos já haviam testemunhado mais desilusões do que celebrações. Formada em letras pela USP, com especialização em literatura brasileira, Iracema guardava em cadernos gastos pelo tempo os versos que nunca teve coragem de mostrar ao mundo. Dividia um pequeno apartamento no bairro da Liberdade com sua gata Clarice, batizada em homenagem à sua escritora favorita, e vivia de trabalhos temporários como revisora e professora substituta. Naquela manhã de outono, após mais uma entrevista de emprego fracassada, Iracema desceu as escadas da estação Sé, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. A carteira vazia e o aluguel atrasado eram apenas consequências visíveis de uma vida que parecia ter descarrilado muito antes. As lembranças da infância em Paraty, do pai pescador que morreu no mar quando ela tinha apenas 12 anos, e da mãe que sacrificou tudo para que a filha pudesse estudar, pareciam pertencer a outra existência. Agora, restavam apenas os versos, como testemunhas silenciosas de quem ela realmente era. O vagão da linha vermelha estava cheio como sempre naquele horário. Executivos de ternos impecáveis, estudantes com mochilas coloridas e trabalhadores exaustos se aglomeravam num balé involuntário a cada freada e arrancada do trem. Iracema se apoiou em uma das barras centrais, seu olhar vago refletido no vidro, que separava os passageiros. Foi então que algo dentro dela se rompeu, uma comporta invisível que há anos continha não apenas sua voz, mas sua essência. Sem planejamento, sem aviso, ela abriu a pequena mochila, retirou um caderno amassado, de capa verde, e começou a recitar. Sua voz, inicialmente tímida, cresceu gradualmente como uma onda que se forma no horizonte, antes de atingir a costa. Entre concreto e solidão, vivo a cidade que me devora. As luzes que ofuscam não iluminam o que há dentro. Sou água parada. Em meio à correnteza, um verso esquecido num livro que ninguém lê. Aos poucos, os rostos antes indiferentes voltaram-se para ela. Um homem de meia-idade guardou o celular no bolso. Uma estudante removeu os fones de ouvido. Uma senhora sorriu discretamente. Iracema sentia o coração acelerado, mas continuou. Palavra após palavra, emoção após emoção, como se cada verso liberasse uma pequena parcela do peso que carregava. Entre os passageiros próximo à porta estava Rodrigo Vasconcelos, 42 anos, um dos mais influentes empresários do mercado editorial brasileiro. Fundador da maior plataforma de autopublicação do país, a Verso Livre, Rodrigo havia construído um império a partir do nada, transformando seu amor pelos livros em um negócio multimilionário. Naquele dia, por um capricho do destino, ou talvez por uma falha mecânica em seu carro importado, ele estava no metrô, algo que não acontecia há anos. Quando a voz de Iracema preencheu o vagão, Rodrigo sentiu algo que há muito tempo não experimentava, uma conexão genuína com a arte. Discretamente, sacou o celular do bolso e começou a gravar. Havia algo magnético naquela mulher simples, com seus cabelos cacheados presos num coque mal feito e roupas sem pretensão. Mais do que sua aparência, eram suas palavras que pareciam atravessar a barreira invisível que Rodrigo havia construído ao redor de si mesmo após anos de decepções e traições no mundo dos negócios. A poesia de Iracema falava de perda, de sonhos adiados, de um Brasil que engolia seus filhos mais sensíveis, mas também de resistência e de beleza que persistia nas pequenas coisas. Quando ela terminou, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer aplauso. Foi quebrado apenas pelo anúncio metálico da próxima estação. Próxima parada: República.
Iracema guardou seu caderno rapidamente, como se despertasse de um transe, e se preparou para descer. O momento de coragem havia passado e ela voltava a ser apenas mais uma anônima na multidão. Quando as portas se abriram, ela saiu sem olhar para trás, sem perceber que havia deixado uma impressão indelével em pelo menos um dos passageiros. Rodrigo permaneceu no vagão, olhando para a tela do celular onde o vídeo recém-gravado mostrava a imagem de Iracema. Algo naquela mulher o intrigava profundamente. Como alguém com tanto talento poderia estar recitando poesias no metrô em vez de publicar livros ou participar de saraus literários renomados? A questão o perseguiu durante todo o trajeto até seu escritório na Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. No luxuoso escritório da Verso Livre, com vista panorâmica para a cidade, Rodrigo não conseguia se concentrar nas reuniões agendadas. Entre uma videoconferência e outra, ele assistia repetidamente ao vídeo de Iracema. Sua assessora, Amanda Torres, notou a distração incomum do chefe sempre tão focado. "Tudo bem, Rodrigo? Parece distante hoje", comentou ela, enquanto organizava documentos para a próxima reunião. "Amanda, você acredita em encontros que mudam nossas vidas?", perguntou ele, sem tirar os olhos da tela do celular. Amanda sorriu, intrigada pela pergunta filosófica vinda de um homem geralmente pragmático. "Acredito. Por quê?" Rodrigo mostrou o vídeo para ela. "Preciso encontrar essa mulher. Há algo especial aqui, algo autêntico que nossa plataforma precisa." O que Rodrigo não admitia, nem para Amanda, nem para si mesmo, era que seu interesse ia além do profissional. Pela primeira vez em anos, desde o divórcio traumático que quase destruiu sua empresa, ele sentia uma conexão inexplicável com alguém. Naquela mesma noite, enquanto Rodrigo jantava sozinho em seu apartamento de cobertura no Jardim Europa, Iracema preparava um macarrão instantâneo em seu pequeno apartamento. Pela janela, podia ver o vai e vem da Liberdade, o bairro que acolhia a maior comunidade japonesa fora do Japão. Os ideogramas luminosos das lojas e restaurantes formavam um cenário quase poético, em contraste com a simplicidade de sua vida. Clarice, a gata, roçava em suas pernas enquanto Iracema remexia o caderno de poesias, relendo os versos que tinha recitado no metrô. Um misto de vergonha e orgulho a invadia, ao lembrar do momento de coragem. Por anos, desde a decepção no lançamento de seu primeiro e único livro, que não vendeu nem 100 cópias, ela havia guardado seus versos apenas para si. O fracasso literário, somado ao fim traumático de seu relacionamento com um professor universitário que a menosprezava constantemente, havia enterrado sua autoconfiança. Mas algo havia mudado naquela manhã. Por um breve momento, ao ver os olhos atentos dos passageiros, Iracema sentiu que suas palavras importavam. E essa sensação, por mais efêmera que fosse, era como uma pequena chama acesa em meio à escuridão que por tanto tempo havia dominado sua existência. Nos dias que se seguiram, Rodrigo Vasconcelos se viu consumido por uma obsessão inesperada. O vídeo de Iracema havia se tornado uma espécie de amuleto digital que ele consultava repetidamente, como se cada vez pudesse revelar um novo detalhe, uma nova camada de significado. Em suas noites de insônia, aqueles versos ecoavam em sua mente como um mantra hipnótico. "Preciso encontrá-la", murmurou para si mesmo enquanto observava a cidade de sua janela panorâmica. São Paulo se estendia à sua frente como um labirinto infinito de luzes e sombras. Em algum lugar, entre os milhões de anônimos, estava a mulher do metrô, a poeta desconhecida que havia perfurado sua armadura de indiferença. Na manhã seguinte, Rodrigo convocou uma reunião extraordinária com sua equipe mais próxima. Amanda Torres, sua assessora pessoal, Felipe Oliveira, diretor de marketing, e Luísa Prado, editora-chefe da Verso Livre. "Quero lançar um projeto especial", anunciou, ele ignorando a pauta previamente preparada. Um projeto para descobrir talentos ocultos da literatura brasileira, vozes autênticas que nunca tiveram uma chance real. Os três entreolharam-se, surpresos pela mudança repentina nas prioridades da empresa.
Rodrigo sempre fora conhecido por sua abordagem metódica e calculada nos negócios. Não entendo, Rodrigo, interveio Felipe. Já temos canais para novos autores. Nossa plataforma é justamente para isso. Não é suficiente, respondeu Rodrigo, projetando o vídeo de Iracema na tela da sala de reuniões. Olhem isso! Enquanto os três assistiam à gravação, Rodrigo observava atentamente suas reações. Luísa foi a primeira a falar, seus olhos brilhando com entusiasmo profissional. Uau! Há uma verdade crua nesses versos, uma autenticidade que não se encontra facilmente nos círculos literários mainstream. Exatamente, concordou Rodrigo, e quero encontrá-la. Quero que ela seja o rosto desse novo projeto. Mas como? Perguntou Amanda, sempre prática. Não temos nome e endereço, nada além de um vídeo no metrô. Por isso preciso de vocês, respondeu Rodrigo. Vamos usar todos os recursos disponíveis, contatos na imprensa, redes sociais, até mesmo investigadores particulares se necessário. O que Rodrigo não revelou foi que, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo. A busca por Iracema havia se tornado mais do que um projeto profissional. Era uma missão pessoal, uma chance de reconexão com algo genuíno em um mundo que ele havia aprendido a navegar através de cálculos frios e estratégias de mercado. Na semana seguinte, a Verso Livre lançou uma campanha nas redes sociais. Procuramos a poeta do metrô. O vídeo de Iracema, cuidadosamente editado para preservar sua dignidade enquanto destacava seu talento, viralizou rapidamente. Hashtags como Poeta do Metrô e Versos na Linha Central dominaram o Twitter brasileiro por dias. Enquanto isso, alheia à crescente curiosidade sobre sua identidade, Iracema continuava sua rotina de sobrevivência. Havia conseguido um trabalho temporário como revisora em uma pequena editora no centro, o que pelo menos garantiria o aluguel daquele mês. Nas horas vagas, continuava a escrever em seus cadernos, agora com um novo vigor desde o episódio no metrô. Foi sua vizinha, Dona Zuleide, uma aposentada de 70 anos viciada em redes sociais, quem primeiro notou a campanha. Iracema, minha filha, é você nesse vídeo que está bombando na internet? Perguntou ela, aparecendo na porta do apartamento de Iracema com o celular na mão. A tela exibindo a imagem congelada da poeta do metrô. O choque inicial de Iracema rapidamente se transformou em pânico. Como assim, Dona Zuleide? Que vídeo? Ao assistir à gravação, sentiu um misto de vergonha, indignação e, surpreendentemente, uma pontada de orgulho. Seus versos tão pessoais e íntimos estavam sendo compartilhados por milhares de pessoas. Comentários elogiosos se multiplicavam sob o post original. Isso é poesia de verdade. Me identifiquei tanto. Quem é essa mulher? Meu Deus, quem fez isso? Murmurou, sentindo-se exposta e vulnerável. A resposta veio na forma de um nome ao final do vídeo. Compartilhado por Verso Livre, Rodrigo Vasconcelos. O nome era familiar. Iracema lembrava-se vagamente de ter lido sobre ele em alguma revista de negócios durante um de seus trabalhos temporários. O fundador da maior plataforma de autopublicação do Brasil, um homem conhecido por transformar o mercado editorial nacional. Por que alguém como ele se interessaria pelos meus versos? Perguntou-se incrédula. A pergunta ficou sem resposta, naquele momento, mas os dias seguintes trouxeram uma avalanche de notificações. Jornalistas locais tentavam contato. Grupos literários compartilhavam teorias sobre sua identidade. Uma professora universitária até publicou uma análise dos versos, comparando-os aos de Cora Coralina e Adélia Prado. Iracema sentia-se como se estivesse vivendo em um sonho estranho, observando sua própria vida de fora. A atenção a assustava. Depois da experiência traumática com seu livro anos atrás, havia desenvolvido um pavor do julgamento público. As críticas devastadoras que recebera daquela vez, amadorismo pretensioso, sentimentalismo barato, ainda ecoavam em sua mente nos momentos de dúvida. Por isso, quando o telefone da pequena editora onde trabalhava tocou e a recepcionista disse: "É da Verso Livre, querem falar com você." Seu primeiro instinto foi de fuga.
Diga que não estou, respondeu sentindo o coração disparar. Mas era tarde demais para fugir. No dia seguinte, um envelope elegante foi entregue em seu local de trabalho. Dentro, um convite formal impresso em papel especial. A Verso Livre tem o prazer de convidar Iracema Guimarães para o lançamento do projeto Vozes Essenciais, uma celebração da autenticidade na literatura brasileira. Sua presença é fundamental para o sucesso deste evento. O convite era assinado por Rodrigo Vasconcelos em pessoa, com uma nota manuscrita ao final. Seus versos merecem ser ouvidos. Por favor, venha. Iracema passou horas olhando para aquele convite, debatendo-se entre o medo e a curiosidade. Como haviam descoberto seu nome completo? O que queriam realmente com ela? Seria algum tipo de armadilha para humilhá-la novamente? Enquanto isso, no escritório da Verso Livre, Rodrigo recebia as atualizações de Amanda sobre o caso. Conseguimos localizá-la, chefe. Iracema Guimarães, 35 anos, formada em letras pela USP. Publicou um livro há 7 anos pela editora Novos Talentos, mas foi um fracasso comercial. Desde então, trabalha como freelancer e professora substituta. Atualmente, está em um contrato temporário na Edições Paulistanas, uma pequena editora no centro. Rodrigo absorveu cada detalhe como se fosse uma peça preciosa de um quebra-cabeça. Alguma resposta ao convite? Ainda não, respondeu Amanda. A editora confirmou que ela recebeu, mas não houve retorno. Rodrigo suspirou, frustrado, mas não surpreso. Havia algo na expressão de Iracema no vídeo, uma mistura de força e fragilidade que sugeria uma pessoa marcada por decepções. Alguém que precisaria mais do que um convite formal para confiar novamente. Preciso de uma abordagem diferente, murmurou para si mesmo. Naquela tarde, após horas contemplando o convite em sua mesa de trabalho, Iracema foi surpreendida pela chegada de um visitante inesperado à pequena editora. A recepcionista, visivelmente impressionada, anunciou: Iracema, tem um senhor querendo falar com você. É o Rodrigo Vasconcelos. Sim, aquele Rodrigo Vasconcelos. Iracema sentiu o sangue gelar nas veias. Por um momento, considerou fugir pelos fundos da editora, mas algo dentro dela, talvez o mesmo impulso que a levara a recitar no metrô, a manteve no lugar. Ajeitou nervosamente os cabelos cacheados, passou as mãos pelo vestido simples que usava e respirou fundo antes de dizer: pode mandá-lo entrar. A porta da pequena sala onde trabalhava se abriu e Rodrigo Vasconcelos entrou com uma presença que parecia preencher todo o ambiente. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas que contrastavam com seu rosto ainda jovem, vestia um terno impecavelmente cortado, que certamente custava mais do que ela ganhava em meses. Seus olhos, porém, não tinham a frieza que Iracema esperava de um magnata. Havia neles uma curiosidade genuína, quase vulnerável. Senhorita Guimarães, ele começou estendendo a mão. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Iracema aceitou o cumprimento com hesitação. Como me encontrou? Rodrigo sorriu, um sorriso que não chegava a ser arrogante, mas demonstrava confiança. Tenho recursos e determinação. Fez uma pausa, observando o pequeno espaço onde ela trabalhava, com pilhas de manuscritos e uma xícara de café pela metade. Mas talvez possamos conversar em um lugar mais adequado? Esta sala é adequada o suficiente para mim, respondeu Iracema, uma pontada de desafio em sua voz. E prefiro manter nossa conversa profissional. Claro, concordou ele, tomando assento na única cadeira disponível para visitantes. Profissional é exatamente o que tenho em mente. Seus versos, Iracema, são extraordinários. Há uma autenticidade neles que raramente vejo na literatura contemporânea. Iracema cruzou os braços defensiva. E isso lhe dá o direito de gravar-me sem permissão e expor meu momento privado para todo o Brasil? A pergunta direta pareceu atingir Rodrigo como um soco. Por um momento, sua fachada confiante vacilou. Você tem toda a razão, admitiu, para a surpresa de Iracema. Foi um impulso. Algo no que você disse me tocou, profundamente. Mas isso não justifica a invasão de privacidade e peço desculpas. O pedido sincero de desculpas
desarmou Iracema momentaneamente. Ela esperava arrogância, justificativas, não esta humildade aparente. De qualquer forma, continuou Rodrigo, não posso desfazer o que já está feito, mas posso oferecer algo em troca. Não estou interessada em dinheiro, interrompeu Iracema. Não estou oferecendo apenas dinheiro, respondeu ele. Estou oferecendo uma plataforma, uma voz, o reconhecimento que seu talento merece. Rodrigo então explicou sobre o projeto Vozes Essenciais, uma iniciativa para descobrir e promover autores autênticos que haviam sido ignorados pelo mercado editorial tradicional. Falou de contratos justos, de apoio editorial real, de uma revolução na forma como a literatura brasileira era produzida e consumida. Enquanto ele falava, Iracema observava seu rosto. Havia uma paixão genuína ali, mas também algo mais, algo que ela não conseguia decifrar completamente. Por que este homem, que poderia estar fechando negócios milionários, estava tão interessado em uma poeta fracassada que recitava no metrô? Por que eu? Perguntou finalmente, interrompendo o fluxo entusiasmado de palavras de Rodrigo. Existem milhares de poetas no Brasil, muitos melhores do que eu. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Seus versos falam sobre perda, sobre desilusão, sobre um Brasil que devora seus sonhadores, disse ele finalmente. Mas também sobre resistência, sobre beleza que persiste apesar de tudo. Fez uma pausa significativa. Eu entendo essas coisas, Iracema, mais do que você imagina. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que não combinava com sua imagem pública, de empresário implacável. Por um momento, Iracema vislumbrou um homem diferente por trás do terno caro, alguém que, como ela, carregava suas próprias cicatrizes. O evento será na próxima sexta-feira, continuou Rodrigo. No Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista. Não peço que se comprometa com nada além de sua presença. Venha, ouça e depois decida. Deixou sobre a mesa um novo convite, junto com seu cartão pessoal. Meu número particular está aí, para qualquer dúvida a qualquer hora. Quando Rodrigo saiu, Iracema permaneceu imóvel por longos minutos, o cartão entre seus dedos como um objeto estranho de outro mundo. A proposta era tentadora, mas o medo da rejeição, da humilhação pública, ainda a paralisava. Naquela noite, em seu apartamento, contou tudo para Clarice, que a observava com seus olhos felinos enquanto ela andava de um lado para o outro. O que você acha, Clarice? É uma armadilha ou uma oportunidade? A gata apenas piscou lentamente. Seu silêncio um lembrete de que algumas decisões precisamos tomar sozinhos. No dia seguinte, Iracema fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua mãe, Dona Conceição, que ainda vivia na pequena casa, em Paraty, onde Iracema crescera. Mãe, preciso de um conselho, disse após os cumprimentos habituais. Enquanto relatava os acontecimentos recentes, desde o impulso no metrô até a visita de Rodrigo Vasconcelos, sentia como se estivesse contando a história de outra pessoa. Ao final, a voz suave de Dona Conceição trouxe a sabedoria simples que sempre caracterizara sua relação. Filha, o medo só nos protege das coisas que ainda não aconteceram. Às vezes é preciso atravessar a ponte para ver o que tem do outro lado. As palavras de sua mãe ressoaram em sua mente nos dias que se seguiram. Iracema oscilava entre momentos de coragem e recaídas no antigo padrão de autodúvida. A proximidade do evento aumentava sua ansiedade. O que usaria? O que diria? E se esperassem que recitasse algo? A ideia de enfrentar um público da elite cultural paulistana a aterrorizava. Na véspera do evento, após mais um dia de trabalho na pequena editora, Iracema parou em frente ao Instituto Moreira Salles. O elegante prédio na Avenida Paulista, com sua arquitetura moderna e imponente, parecia um mundo à parte de sua realidade cotidiana. Cartazes do evento Vozes Essenciais já adornavam a entrada com o logo da Verso Livre em destaque. Enquanto observava o local, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Iracema? Aqui é Rodrigo Vasconcelos.
A voz do empresário soava diferente ao telefone, menos imponente, mais humana. Desculpe ligar assim, mas queria saber se você decidiu vir amanhã. Havia uma nota de ansiedade em sua voz que surpreendeu Iracema. Rodrigo Vasconcelos, o poderoso empresário, parecia genuinamente preocupado com sua decisão. Ainda não. Sei, respondeu honestamente. Estou com medo. De que exatamente? De tudo. De não ser boa o suficiente. De ser rejeitada novamente. De me expor e me arrepender depois. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Sabia que também tenho medo? Disse Rodrigo finalmente, sua voz quase um sussurro. Todos os dias. De que tudo que construí desmorone. De que as pessoas descubram que no fundo ainda sou aquele menino pobre de Heliópolis, que vendia livros usados nas feiras para ajudar a família. A confissão inesperada deixou Iracema sem palavras. Nunca imaginara que alguém como Rodrigo Vasconcelos pudesse compartilhar inseguranças semelhantes às suas. Por que está me contando isso? Perguntou. Porque quero que saiba que não. Está sozinha nesse sentimento. Fez uma pausa. E porque acredito que é enfrentando nossos medos que descobrimos do que realmente somos capazes. Depois de desligar, Iracema permaneceu por muito tempo olhando para a fachada do Instituto Moreira. Salas. Algo havia mudado dentro dela. A conversa com Rodrigo revelara uma conexão inesperada, um entendimento mútuo que ia além das diferenças evidentes entre suas vidas. Naquela noite, sentada à sua pequena mesa, com Clarice ronronando ao seu lado, Iracema abriu um novo caderno. As palavras fluíram como nunca antes, versos sobre coragem, sobre pontes que precisam ser atravessadas, sobre o medo como um companheiro de jornada, não um obstáculo. O Instituto Moreira Salles resplandecia, sob as luzes estrategicamente posicionadas, destacando sua arquitetura modernista, em meio à noite paulistana. Carros de luxo paravam em sequência, desembarcando figuras conhecidas do cenário cultural brasileiro, escritores consagrados, editores influentes, jornalistas, críticos literários e celebridades apreciadoras da arte. Em seu pequeno apartamento, na Liberdade, Iracema encarava o vestido verde esmeralda estendido sobre a cama. Sua única peça de roupa realmente elegante, comprada anos atrás para o lançamento de seu livro e nunca mais usado desde então. Era como se a peça carregasse tanto as esperanças daquela noite quanto a desilusão que se seguiu. É só um vestido, murmurou para si mesma, acariciando o tecido macio, não um presságio. Ao lado do vestido, seu caderno novo com os versos escritos na noite anterior. Tinha passado horas reescrevendo-os, polindo cada palavra até que estivessem perfeitos. Não por vaidade, mas porque sentiam verdadeiros. Talvez os mais verdadeiros que já havia escrito. O toque do interfone a sobressaltou. Senhorita Guimarães, seu táxi chegou, anunciou o porteiro. Não um táxi comum, mas um carro executivo enviado por Rodrigo Vasconcelos. O gesto a incomodara inicialmente. Parecia uma forma de controle, de não lhe dar chance de desistir no último momento. Mas havia também reconhecido a gentileza por trás da ação. Respirando fundo, Iracema vestiu-se, prendeu os cabelos em um coque elaborado, aplicou uma maquiagem discreta e pegou sua bolsa. Antes de sair, olhou para Clarice. Deseje-me sorte, disse a gata, que a observava com olhos enigmáticos desde o sofá. A viagem até a Avenida Paulista foi breve, mas pareceu estender-se por horas na percepção alterada de Iracema. O motorista, percebendo seu nervosismo, manteve um silêncio respeitoso, limitando-se a perguntar se a temperatura do ar-condicionado estava adequada. Quando o carro parou em frente ao instituto, Iracema sentiu o estômago contrair. O tapete, vermelho, as pessoas elegantes, os flashes ocasionais. Tudo parecia pertencer a um universo do qual ela não fazia parte. Senhorita, chegamos, anunciou o motorista, abrindo a porta para ela. Por um momento, Iracema considerou pedir que ele desse meia volta e a levasse de volta para casa. Mas então lembrou-se das palavras de sua mãe sobre atravessar pontes e das confidências inesperadas de Rodrigo ao telefone. Com um suspiro determinado, desceu do carro.
Mal havia posto os pés no tapete vermelho quando Amanda Torres, a assistente de Rodrigo, aproximou-se com um sorriso profissional. Senhorita Guimarães, que bom que veio. O Sr. Vasconcelos ficará muito feliz. Venha, vou acompanhá-la. Amanda conduziu Iracema através dos grupos de convidados que conversavam animadamente, segurando taças de champanhe e pequenos canapés. Alguns olhares curiosos seguiram a passagem das duas. Havia um burburinho sobre a misteriosa poeta do metrô que seria apresentada naquela noite. O salão principal do Instituto estava transformado. Painéis digitais exibiam trechos de poemas, em tipografias artísticas, intercalados com imagens de São Paulo. Não a cidade dos cartões postais, mas a São Paulo real, com suas contradições, beleza e caos. Um palco discreto havia sido montado em um dos extremos, com um simples microfone e uma poltrona de aspecto confortável. Iracema. A voz de Rodrigo soou atrás dela, e ao virar-se, Iracema encontrou-o sorrindo, claramente aliviado por sua presença. Vestia um terno azul marinho que contrastava com a camisa branca sem gravata, um visual elegante, mas menos formal do que ela esperava. Você veio, disse ele, segurando brevemente suas mãos. Não sabe o quanto isso significa. Antes que Iracema pudesse responder, uma voz conhecida a chamou, fazendo-a congelar no lugar. Não posso acreditar. Iracema Guimarães, é mesmo você? Virando-se lentamente, ela se viu diante de um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos vivos por trás de óculos de armação fina. Professor Evandro Mendes, seu mentor na USP, o homem que havia acreditado em seu talento muito antes de qualquer outra pessoa. Professor Evandro, murmurou, a emoção tornando sua voz quase inaudível. Minha querida aluna, disse ele, abrindo os braços para um abraço que Iracema aceitou, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Quanto tempo desde que você desapareceu? Completou ela com um sorriso triste. Depois daquelas críticas ao meu livro, professor Evandro balançou a cabeça, a expressão séria. Nunca concordei com aquelas críticas. Havia tanta promessa em seu trabalho, tanta autenticidade. Fiquei arrasado quando você sumiu. Rodrigo observava a interação com interesse. Vocês se conhecem? O professor Evandro foi meu orientador na faculdade, explicou Iracema. Ele hesitou, as memórias retornando como uma onda. Ele foi a primeira pessoa a dizer que meus versos tinham valor. E eu estava certo, afirmou Evandro, com a convicção de quem nunca duvidou. Quando vi aquele vídeo no metrô, reconheci imediatamente sua voz poética. Mais madura, mais profunda, mas ainda inconfundivelmente sua. Uma onda de confusão passou pelo rosto de Iracema. Você viu o vídeo? Mas como está aqui? Foi Rodrigo quem respondeu, um sorriso enigmático em seus lábios. O professor Evandro é consultor literário da Verso Livre há alguns anos. Quando mostrei o vídeo para nossa equipe, ele foi o primeiro a identificá-la. Iracema olhou de um para outro tentando processar a informação. Não havia sido coincidência. O professor que acreditava nela, o empresário intrigado por seus versos, de alguma forma, o destino os havia conectado através de linhas invisíveis. Foi o Evandro quem me convenceu de que precisávamos encontrá-la a qualquer custo, continuou. Rodrigo. Ele insistiu que seu talento era, como ele disse mesmo, professor, um diamante bruto que o mundo literário havia sido tolo em ignorar, completou Evandro, com um sorriso caloroso para Iracema. A conversa foi interrompida pelo início formal do evento. Luísa Prado, a editora-chefe da Verso Livre, subiu ao palco para apresentar o projeto Vozes Essenciais. Falou sobre a democratização da literatura, sobre dar espaço a vozes autênticas que o mercado tradicional ignorava, sobre a missão da plataforma de redefinir o que significava ser um autor no Brasil contemporâneo. Enquanto ouvia, Iracema sentia uma estranha mistura de emoções. Havia o nervosismo persistente, mas também algo novo, uma centelha de esperança que não sentia há anos. A presença inesperada do professor Evandro parecia um sinal, uma confirmação de que talvez, apenas talvez, seu caminho não havia terminado naquele fracasso anos atrás. E agora,
anunciou Luísa, tenho o prazer de convidar ao palco o idealizador deste projeto, o fundador da Verso Livre, Rodrigo Vasconcelos. Aplausos preencheram o salão enquanto Rodrigo subia ao palco com a desenvoltura de quem está acostumado aos holofotes. Seu discurso foi breve, mas apaixonado. Falou sobre encontros inesperados, sobre arte que nos atinge quando menos esperamos, sobre vozes que precisam ser ouvidas. Há algumas semanas, continuou ele, tive um desses momentos raros na vida, um encontro fortuito que muda nossa perspectiva. Em um vagão de metrô em meio ao caos da rotina, ouvi uma voz que falava verdades que eu precisava ouvir. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Iracema na plateia. Esta noite gostaria de compartilhar essa voz com vocês. Por favor, recebam com carinho a poeta Iracema Guimarães. O convite pegou Iracema de surpresa. Rodrigo não havia mencionado que ela precisaria subir ao palco. O pânico ameaçou dominá-la, mas então sentiu uma mão em seu ombro. O professor Evandro, sorrindo encorajadoramente. Vá, sussurrou ele. Mostre a eles o que eu sempre soube. Com passos hesitantes, Iracema dirigiu-se ao palco. O salão, antes preenchido com conversas e ruídos, caiu em um silêncio expectante. Ao subir os 3 degraus que a separavam do palco, sentiu como se estivesse escalando uma montanha. Rodrigo a recebeu com um aperto de mão e um olhar que transmitia tanto apoio quanto expectativa. De pé, diante do microfone, Iracema viu-se encarando um mar de rostos desconhecidos. Críticos que poderiam despedaçá-la, editores que poderiam ignorá-la novamente, pessoas que julgavam a literatura por critérios que ela nunca entendeu completamente. Por um momento, eterno, Iracema permaneceu imóvel diante do microfone. O silêncio da plateia como uma parede invisível entre ela e o resto do mundo. Suas mãos tremiam levemente, segurando o caderno onde havia escrito seus novos versos. O medo, seu velho companheiro, ameaçava paralisá-la completamente. Foi então que, entre a multidão bem vestida, seus olhos encontraram os do professor Evandro. Em seu olhar, havia a mesma confiança inabalável de anos atrás, quando ele enxergava, em seus versos juvenis, um potencial que nem ela mesma percebia. Ao lado dele, Rodrigo Vasconcelos a observava com uma intensidade que ia além do interesse profissional. Havia uma expectativa quase vulnerável em seus olhos, como se ele também estivesse expondo algo de si mesmo naquele momento. Respirando fundo, Iracema abriu o caderno, mas ao invés de ler os versos cuidadosamente preparados na noite anterior, fechou-o novamente. Algo lhe dizia que aquela noite pedia algo mais bruto, mais verdadeiro. Fechou os olhos por um instante e deixou que as palavras viessem naturalmente, como haviam vindo naquele vagão de metrô. Meu nome é Iracema, começou, sua voz inicialmente trêmula ganhando firmeza a cada palavra. E durante anos tenho carregado silêncios como quem carrega pedras, pesados, inevitáveis, parte do caminho. Uma pausa. O público aguardava, atento. Esta cidade nos devora em pequenas mordidas, um sonho aqui, uma esperança ali, até que nos tornamos apenas sombras de nós mesmos, fantasmas urbanos vagando entre concreto e solidão. As palavras fluíam agora, cruas e honestas. Iracema falou sobre as tardes perdidas em empregos que não amava, sobre o apartamento pequeno demais para seus sonhos, sobre o livro que ninguém leu. Falou sobre seu pai, o pescador que saiu para o mar e não voltou, e sobre sua mãe, que sacrificou tudo para que ela pudesse estudar. Falou sobre o Brasil que engole seus poetas, enquanto celebra apenas aqueles que já são celebrados. Mas então, sua poesia tomou um rumo inesperado. Falou também sobre resistência, sobre pequenas belezas encontradas em cantos esquecidos da cidade, sobre a garota que vendia flores no farol e sorria como se conhecesse segredos do universo, sobre o grafite colorido que transformava viadutos cinzentos em galerias de arte a céu aberto, sobre o sabor da jabuticaba colhida diretamente do pé, que a transportava instantaneamente para a infância em Paraty. E, finalmente, falou sobre aquela manhã no metrô, o momento em que algo dentro dela se rompeu, libertando palavras há muito tempo aprisionadas.
Somos todos poetas do metrô, concluiu ela, carregando versos não ditos, esperando apenas o momento certo para deixá-los escapar. Quando terminou, o silêncio permaneceu por alguns segundos, um silêncio denso, carregado de emoção. Então, como uma onda que começa ao longe e cresce até atingir a costa com toda a força, os aplausos explodiram no salão. Não eram aplausos educados de quem cumpre uma obrigação social, mas aplausos viscerais de quem foi tocado em um lugar profundo e esquecido. Pessoas se levantavam. Alguns tinham lágrimas nos olhos. O professor Evandro aplaudia com um orgulho quase paternal. E Rodrigo, no canto do palco, parecia transfigurado. Não mais o empresário calculista, mas alguém que acabara de testemunhar algo transformador. Ao deixar o palco, Iracema foi imediatamente cercada por pessoas. Editores oferecendo cartões, jornalistas pedindo entrevistas, leitores querendo expressar como suas palavras os haviam tocado. Era surreal, como se tivesse entrado em um sonho de outra pessoa. Você foi incrível, disse Rodrigo, aproximando-se finalmente após a multidão ter diminuído um pouco. Sabia que havia algo especial em você desde aquele dia no metrô, mas isso superou todas as expectativas. Antes que Iracema pudesse responder, Felipe Oliveira, o diretor de marketing da Verso Livre, juntou-se a eles, visivelmente empolgado. Rodrigo, você precisa ver. Isso, disse ele mostrando a tela de seu celular. Estamos bombando nas redes sociais. A hashtag Poeta do Metrô é o assunto mais comentado no Twitter nacional. E o vídeo que transmitimos ao vivo já tem mais de 50 mil visualizações em meia hora. A apresentação de Iracema havia sido transmitida ao vivo nas redes sociais da Verso Livre, como parte da estratégia de divulgação do projeto Vozes Essenciais. O que ninguém esperava era a resposta avassaladora do público. Isso é normal? Perguntou Iracema, ainda tentando processar a informação. Normal, Felipe riu. Não há nada de normal nisso. É extraordinário. Estamos recebendo mensagens de todo o país. Pessoas estão compartilhando seus próprios poemas nos comentários, contando como se identificaram com sua história. Nos dias que se seguiram, a vida de Iracema transformou-se em um turbilhão. O vídeo de sua apresentação ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações em 48 horas. Jornais e revistas queriam entrevistá-la. Programas de TV a convidavam como atração especial. Sua caixa de e-mail transbordava de mensagens, desde convites para eventos literários até depoimentos emocionados de pessoas que se sentiam representadas por suas palavras. Em seu pequeno apartamento na Liberdade, Iracema tentava assimilar a mudança repentina. Clarice, sua gata, parecia ser a única constante em um mundo que girava cada vez mais rápido. "O que está acontecendo, Clarice?", murmurou ela, acariciando o pelo macio do animal enquanto escrolava pelas infinitas notificações em seu celular. "Como chegamos aqui?" O telefone tocou. Era sua mãe ligando de Paraty. "Filha, estou vendo você na TV, no encontro com Patrícia. Meu Deus do céu, você está famosa." Iracema riu, um misto de incredulidade e emoção. "Acho que estou, mãe. É tudo tão estranho." "Estranho nada. É o reconhecimento que você sempre mereceu. Seu pai estaria tão orgulhoso." A voz de Dona Conceição embargou levemente. Menção ao pai trouxe lágrimas aos olhos de Iracema. Como ele teria reagido a tudo isso? O pescador de mãos calejadas que, nas noites de lua cheia, recitava Drummond e João Cabral de memória para a filha pequena? O apartamento, antes um refúgio de silêncio, agora parecia pequeno demais para conter toda essa nova realidade. Iracema decidiu sair para caminhar, buscando alguma clareza mental. Vestiu-se simplesmente, jeans, camiseta, tênis, e cobriu os cabelos com um boné, na esperança de não ser reconhecida. As ruas do bairro da Liberdade, com seus letreiros, em japonês e lanternas vermelhas balançando ao vento, sempre tiveram um efeito calmante sobre ela. Caminhou sem rumo definido, absorvendo os cheiros familiares de comida oriental e o burburinho dos estudantes que frequentavam a região. Foi na pequena livraria Cultura Japonesa, um de seus refúgios habituais, que percebeu o impacto real do que estava acontecendo.
Na vitrine, ao lado dos últimos lançamentos, estava seu antigo livro, Silêncios Urbanos, publicado 7 anos antes e praticamente ignorado na época. Um cartaz improvisado anunciava: "Conheça o primeiro trabalho da sensação da internet Iracema Guimarães, a poeta do metrô." Iracema ficou paralisada diante da vitrine. Seu livro, resgatado do limbo editorial, agora exibido como um tesouro redescoberto. A ironia era quase dolorosa. Dentro da livraria, foi recebida com sorrisos entusiasmados pelo dono, Sr. Tanaka, que sempre a tratara com gentileza em suas visitas silenciosas. "Iracema-san, que honra! Por que não me disse que era uma poeta famosa?" perguntou ele com seu sotaque característico. "Não era, Sr. Tanaka", respondeu ela, ainda desconcertada. "Pelo menos até semana passada. Seu livro está vendendo muito. Tivemos que encomendar mais cópias. A editora está fazendo reimpressão às pressas." A notícia a pegou de surpresa. Seu livro, que havia vendido menos de 100 cópias em seu lançamento, agora era objeto de desejo. Pessoas estavam lendo suas palavras, conectando-se com elas. O sonho que havia abandonado estava, de alguma forma, ressurgindo das cinzas. Enquanto caminhava de volta para casa, seu celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo. "Precisamos conversar. Tenho uma proposta para você. Jantar hoje? 20 horas no Fasano." Fasano, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, era um universo distante de sua realidade. Mas nada parecia normal nos últimos dias, então por que não? "Ok", respondeu simplesmente. O Hotel Fasano, com sua fachada imponente na rua Vitório Fasano, representava a quintessência da sofisticação paulistana. Iracema sentiu-se deslocada ao entrar no luxuoso saguão, mesmo vestindo o melhor que seu guarda-roupa permitia, um vestido preto simples que havia comprado para uma entrevista de emprego anos atrás. O maître a recebeu com deferência, como se ela fosse uma celebridade habitual da casa, não uma professora desempregada, que até semana passada mal conseguia pagar o aluguel. "Senhorita Guimarães, bem-vinda. O Sr. Vasconcelos a aguarda em nossa sala privativa." Seguindo o homem, impecavelmente vestido através do restaurante, Iracema percebeu olhares curiosos e sussurros. "É ela, a poeta do metrô", ouviu alguém comentar. A sensação era estranha. Ser reconhecida por estranhos, ter sua presença notada em um lugar onde normalmente seria invisível. Rodrigo a esperava em uma sala separada do salão principal, um espaço íntimo decorado com elegância discreta e iluminação suave. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, vestindo um terno cinza que contrastava com sua camisa burgundy. Havia algo diferente nele esta noite, uma espécie de tensão contida, como se carregasse um segredo prestes a ser revelado. "Você está linda", disse ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Obrigado por vir." "Não estou acostumada a lugares assim", confessou Iracema, observando os talheres de prata e as taças de cristal. "Meu tipo de restaurante geralmente envolve comida por quilo e suco de caixinha." Rodrigo riu, um riso genuíno que suavizou sua expressão. "Sei bem como é. Acredite ou não, passei boa parte da minha vida em lugares assim." O comentário despertou a curiosidade de Iracema. Havia tanto que não sabia sobre esse homem que, inexplicavelmente, havia se tornado uma figura central em sua vida. Enquanto o sommelier servia um vinho tinto que custava mais do que um mês de aluguel de seu apartamento, Iracema decidiu ser direta. "Então, qual é a proposta que você mencionou?" Rodrigo tomou um gole de vinho, como se buscasse coragem no líquido rubi. "A Verso Livre quer publicar seu próximo livro", começou ele. "Um contrato exclusivo, com condições excepcionais, adiantamento, royalties acima do mercado, turnê, de lançamento nacional." Fez uma pausa. "Mas antes de entrarmos nesses detalhes, há algo que preciso lhe contar. Algo pessoal." O tom sério em sua voz causou um arrepio em Iracema. Subitamente percebeu que este jantar ia muito além de negócios. "Estou ouvindo", disse ela, deixando a taça intocada sobre a mesa. Rodrigo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas em um gesto que traía nervosismo, algo raro em um homem geralmente tão composto.
Lembra que mencionei ter crescido em Heliópolis? Ao vê-la assentir, continuou. O que não contei é que, aos 15 anos, quando vendia livros usados para ajudar minha mãe, conheci um homem que mudou minha vida. Um professor de literatura que frequentava a feira onde eu trabalhava. Iracema ouvia atentamente, incerta sobre onde a história levaria. Esse homem, professor Carlos Eduardo, viu algo em mim que ninguém mais via. Percebeu que, além de vender os livros, eu os devorava. Lia tudo que passava pelas minhas mãos, de Machado de Assis a Paulo Coelho, de Clarice Lispector a manuais técnicos. Um sorriso nostálgico passou por seus lábios. Ele começou a me trazer livros específicos, a discutir literatura comigo, a me mostrar que existia um mundo além de Heliópolis. O garçom trouxe a entrada, um prato elaborado que Iracema mal notou, absorta na narrativa de Rodrigo. Um dia ele me entregou um livro diferente. Não era de um autor famoso, mas de uma poetisa local, praticamente desconhecida. Leia, ele disse, e me diga o que sente. O livro se chamava Peixes e Redes, escrito por uma jovem de Paraty. Iracema sentiu o coração falhar uma batida. Peixes e Redes era o título do livro publicado por sua mãe, Conceição Guimarães, uma única vez, em uma edição limitada de 200 exemplares, pela pequena editora de um amigo em Paraty. Sua mãe, continuou Rodrigo, observando a compreensão surgir nos olhos de Iracema. Conceição Guimarães, os poemas dela sobre o mar, sobre esperar por um pescador que nunca voltou, sobre criar uma filha sozinha em uma cidade que vivia de turistas. Aquelas palavras me atingiram como nenhuma outra antes. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Iracema. Sua mãe havia escrito aquele livro após a perda do marido, como uma forma de processar o luto e documentar memórias para a filha pequena. Nunca imaginou que aquelas palavras tivessem alcançado alguém além dos familiares e amigos próximos. O professor Carlos Eduardo me contou a história por trás daqueles poemas, sobre o pescador, sobre a viúva que se recusava a se entregar, ao desespero sobre a filhinha que tinha o nome de uma heroína indígena. Rodrigo fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. Aquele livro me salvou, Iracema. Em um momento em que eu considerava abandonar os estudos para trabalhar em tempo integral, aqueles poemas me deram força para continuar, para acreditar que histórias importam, que palavras têm poder. Iracema estava atônita. As coincidências eram surreais demais para serem apenas acaso. Você está me dizendo que sua mãe, através de suas palavras, moldou minha vida há mais de 25 anos. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Iracema. E quando ouvi você naquele metrô, algo ressoou em mim. Não sabia o porquê na época, mas havia uma familiaridade, uma conexão que não conseguia explicar. Por isso você me procurou com tanta determinação, murmurou Iracema, as peças finalmente se encaixando. Em parte, admitiu Rodrigo. Mas não imaginava a conexão real até falar com seu professor, Evandro, que mencionou Paraty e sua história. Familiar. Foi quando percebi que o universo estava tramando algo muito maior do que qualquer um de nós poderia planejar. Iracema ficou em silêncio por um longo momento, processando a revelação. Era como se um fio invisível tivesse conectado suas vidas através do tempo e do espaço, tecendo um padrão que só agora se tornava visível. Depois que descobri a conexão, continuou Rodrigo, precisei de alguns dias para decidir se contava ou não. Tinha medo que você interpretasse meu interesse como algo calculado, que pensasse que estou usando essa história para manipulá-la de alguma forma. Havia uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, algo que contrastava com a imagem pública do empresário implacável. Iracema percebeu que estava vendo o verdadeiro Rodrigo Vasconcelos, não o magnata da literatura, mas o menino de Heliópolis que encontrou salvação em palavras escritas por sua mãe. Por que a Verso Livre? Perguntou ela subitamente. Por que criar uma plataforma de autopublicação? Você poderia ter seguido qualquer caminho com seu talento para negócios. Um sorriso melancólico passou pelos lábios de Rodrigo.
Porque queria criar um mundo onde livros como o da sua mãe não ficassem limitados a 200 exemplares e ao esquecimento, onde vozes autênticas tivessem chance, independentemente de quem conhecessem ou de onde viessem. O jantar prosseguiu entre revelações e memórias compartilhadas. Rodrigo contou como havia economizado dinheiro vendendo livros para estudar programação, como desenvolveu a primeira versão da Verso Livre em um computador emprestado, como enfrentou rejeições de investidores antes de finalmente conseguir lançar a plataforma. E agora, depois de todo esse caminho, encontro a filha da mulher que me inspirou a começar, concluiu ele, a voz carregada de emoção. Recitando poemas em um vagão de metrô, assim como sua mãe fazia em saraus improvisados em Paraty, segundo o professor Carlos me contou. Quando o jantar terminou, ambos saíram para a varanda privativa adjacente à sala, de onde se podia ver as luzes de São Paulo cintilando como estrelas terrestres. A cidade que havia engolido tantos sonhos parecia, naquele momento, um lugar de infinitas possibilidades. Qual é sua resposta? Perguntou finalmente Rodrigo. Sobre o contrato, sobre o livro. Iracema contemplou a cidade por um momento antes de responder. Preciso saber algo primeiro, disse ela, virando-se para encará-lo. Esse interesse por mim, por minha poesia, é profissional ou pessoal? A pergunta pairou no ar como um verso, não concluído, carregada de possibilidades e expectativas. Rodrigo olhou para Iracema, seu rosto iluminado pelas luzes da cidade que se espalhavam abaixo deles. Havia chegado o momento da verdade. Ambos, respondeu ele finalmente. E seria desonesto dizer o contrário. Profissionalmente, reconheço seu talento extraordinário, um talento que o mercado editorial foi míope demais para valorizar, mas, pessoalmente, fez uma pausa, buscando as palavras certas. Pessoalmente, você me fez sentir algo que achei que havia perdido para sempre. A capacidade de me conectar genuinamente com alguém. Iracema absorveu a resposta, sentindo o peso de sua sinceridade. Nos últimos dias, entre a súbita fama e as revelações inesperadas, mal tivera tempo para processar seus próprios sentimentos. Mas agora, diante deste homem que o destino havia entrelaçado em sua história de formas tão improváveis, percebia que algo havia florescido dentro dela também. Tenho medo, admitiu, sua voz pouco mais que um sussurro. Medo de que tudo isso seja um sonho febril, que vou acordar de volta naquele vagão de metrô, invisível e sem voz. Rodrigo se aproximou, tomando suas mãos entre as dele. Não é um sonho, Iracema. E se há algo que aprendi em minha jornada, desde Heliópolis até aqui, é que nossos medos mais profundos muitas vezes guardam nossas maiores forças. Você teve medo naquele metrô, mas recitou mesmo assim. Teve medo no evento literário, mas transformou seu medo em arte. Um sorriso, hesitante, surgiu nos lábios dela. Parece que você me conhece melhor do que deveria, considerando o pouco tempo. Talvez porque, de alguma forma, nossas histórias sempre estiveram conectadas, através de sua mãe, através das palavras, através dessa cidade que tentou nos engolir e acabou nos unindo. A noite avançava sobre São Paulo, e com ela, uma decisão ia se formando no coração de Iracema. Não apenas sobre o contrato ou o livro, mas sobre permitir-se acreditar novamente, na poesia, nos outros em si mesma. Aceito, disse finalmente. O contrato, o livro e... hesitou por um momento. A chance de descobrirmos onde essa conexão pode nos levar. Nas semanas que se seguiram, a vida de Iracema transformou-se em um redemoinho de atividades. O contrato com a Verso Livre foi assinado em uma cerimônia intimista, com a presença do professor Evandro, que não continha o orgulho, e de Amanda Torres, que se tornara uma amiga e mentora nos meandros do mundo editorial. A primeira tiragem de Silêncios Urbanos, seu livro antigo, esgotou-se em dias. A editora original, que havia praticamente abandonado a obra ao limbo, agora desesperadamente tentava negociar os direitos, mas Rodrigo havia sido mais rápido,
comprando-os por uma quantia generosa que garantiu a Iracema a possibilidade de trazer sua mãe, Dona Conceição, para morar em São Paulo. O reencontro entre mãe e filha, após anos de visitas rápidas e chamadas de vídeo, foi emocionante. Dona Conceição, com seus cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo trabalho duro, não conseguia conter as lágrimas ao ver o nome da filha nos jornais e revistas. "Eu sempre soube, minha filha", disse ela, segurando o rosto de Iracema entre as mãos. "Sempre soube que suas palavras encontrariam seu caminho." O apartamento na Liberdade tornou-se pequeno demais para as duas mulheres e a gata Clarice. Com o adiantamento do novo livro, Iracema alugou um espaçoso apartamento no bairro de Pinheiros, com uma varanda de onde se podia ver o pôr do sol paulistano, um luxo raro na cidade vertical. Foi nessa varanda que ela começou a escrever seu novo livro, provisoriamente intitulado Travessias. Não era mais uma obra nascida apenas da dor e da solidão, mas também da esperança e das possibilidades. Os poemas falavam de pontes entre mundos aparentemente distantes, de encontros improváveis, de segundas chances e de como as palavras podem ser sementes plantadas que florescem décadas depois em jardins inesperados. A relação com Rodrigo evoluía em seu próprio ritmo, delicado e respeitoso. Ele entendia que Iracema precisava de espaço para se adaptar à nova realidade, para reencontrar sua voz não apenas como a poeta do metrô, mas como a mulher complexa e multifacetada que realmente era. Suas sextas-feiras tornaram-se sagradas. Jantares alternados entre restaurantes sofisticados que Rodrigo apreciava e pequenos estabelecimentos familiares que Iracema descobria em suas andanças pela cidade. Em cada encontro, compartilhavam mais de suas histórias, preenchendo as lacunas de vidas que, embora vividas na mesma cidade, haviam seguido caminhos tão diferentes até se cruzarem. Foi durante um desses jantares, em uma pequena cantina italiana, no Bexiga, que Rodrigo fez uma revelação que deixou Iracema sem palavras. "Encontrei o professor Carlos Eduardo", disse ele, enquanto partilhavam uma garrafa de vinho. "Depois de todas essas coincidências, senti que precisava fechar o círculo." "E como foi?", perguntou Iracema, curiosa sobre o homem que havia conectado suas histórias sem saber. "Emocionante. Ele está aposentado agora, vivendo em uma chácara em Atibaia. Quando contei sobre você, sobre sua mãe, sobre como tudo se conectou, bem, ele chorou. Disse que sempre acreditou que livros eram pontes entre almas, mas nunca imaginou testemunhar uma conexão tão profunda." Rodrigo fez uma pausa, tomando um gole de vinho antes de continuar. "Ele me deu algo que guardou por todos esses anos." De seu paletó, retirou um pacote pequeno embrulhado em papel pardo. "É para você." Com mãos trêmulas, Iracema abriu o embrulho. Dentro, um exemplar impecavelmente preservado de Peixes e Redes, o livro de sua mãe. Na primeira página, uma dedicatória escrita com a caligrafia delicada de Conceição. "Para o professor que acredita em nossa comunidade e traz luz através das palavras. Que este pequeno barco de versos encontre portos seguros em corações abertos. Com gratidão, Conceição Guimarães." As lágrimas embaçaram a visão de Iracema. Era como se um círculo perfeito estivesse se fechando, como se o universo conspirasse para mostrar que nenhuma palavra sincera é jamais desperdiçada, mesmo quando parece lançada ao vazio. Em meados de outubro, quando as jabuticabeiras começavam a florescer, Iracema recebeu um e-mail que mudaria novamente o curso de sua vida. Era um convite da Universidade de Lisboa para participar do projeto internacional Poesia como Resistência, uma iniciativa que reunia poetas de países de língua portuguesa para workshops, palestras e publicações conjuntas. 3 meses em Portugal, com tudo pago, explicou ela a Rodrigo durante um almoço em seu escritório na Faria Lima. "É uma oportunidade incrível. Mas você tem medo de deixar tudo isso para trás, agora que finalmente encontrou seu lugar", completou ele, conhecendo-a bem o suficiente para ler suas hesitações. Iracema assentiu. "Não apenas isso. Tenho medo de deixar você, deixar minha mãe, esta vida que estamos construindo."
Rodrigo sorriu, pegando suas mãos sobre a mesa. Isso não é um fim, Iracema. É apenas mais um capítulo da sua jornada. Lisboa não é tão longe e 3 meses passam mais rápido do que imaginamos. Você viria me visitar? Tente me impedir, respondeu ele, com um sorriso que iluminava seus olhos. Além disso, a Verso Livre está considerando abrir uma filial em Portugal. Talvez eu precise fazer algumas viagens de negócios frequentes. 2 semanas antes da partida para Lisboa, a Verso Livre organizou o lançamento oficial de Travessias. O evento, realizado no Teatro Municipal de São Paulo, reuniu a nata da cena literária brasileira, jornalistas, influenciadores e, mais importante para Iracema, pessoas comuns que haviam se conectado com sua poesia. O majestoso teatro, com sua arquitetura inspirada na Ópera de Paris, estava completamente lotado. Iracema, vestida com um elegante vestido azul escuro escolhido por sua mãe, observava a multidão do camarim, sentindo uma mistura de nervosismo e gratidão. "Pronta?" perguntou Rodrigo, entrando no camarim com um buquê de ipês amarelos, sua flor favorita, como ele descobrira em uma de suas conversas. "Acho que nunca estarei completamente pronta", admitiu ela. "Mas isso não vai me impedir mais." Quando subiu ao palco sob aplausos calorosos, Iracema não viu apenas uma plateia, mas um mar de histórias. Cada pessoa ali carregando suas próprias travessias, seus próprios silêncios, suas próprias esperanças. E, naquele momento, compreendeu plenamente o poder da poesia. Não como um monólogo, mas como uma conversa íntima entre almas que, embora separadas por circunstâncias e experiências, compartilham a mesma humanidade essencial. "Obrigada por estarem aqui", começou ela, sua voz clara e firme, tão diferente da mulher hesitante que recitara no metrô meses atrás. "Este livro não é apenas meu, é de todos que já se sentiram invisíveis, de todos que guardaram palavras não ditas, de todos que, apesar de tudo, encontraram coragem para recomeçar." E então, como fizera naquele vagão de metrô, Iracema fechou os olhos e deixou que as palavras fluíssem, não mais carregadas apenas de dor, mas também de esperança, de conexão, de possibilidades que nascem quando menos esperamos, em lugares improváveis, como poemas recitados em vagões de metrô ou livros encontrados em feiras de bairros periféricos. Na primeira fila, Rodrigo Vasconcelos observava a mulher que havia transformado sua vida tanto quanto ele transformara a dela. Ao seu lado, Dona Conceição, cujas palavras escritas décadas atrás haviam plantado a semente de tudo isso, sorria com lágrimas nos olhos. E quando Iracema terminou seu último verso, o silêncio que precedeu os aplausos não era vazio, mas pleno de promessas, de futuros possíveis, de histórias ainda por serem escritas, em São Paulo, em Lisboa e em todos os lugares onde palavras sinceras encontram corações abertos. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome no